A escassez de urânio está invadindo o mundo? A demanda por urânio explodiu nos últimos anos, fazendo seu preço disparar. Mas como vamos lidar com essa situação? A energia nuclear está condenada? O certo é que o abastecimento desse material está extremamente tenso. Muitos afirmam que a escassez de urânio ainda não é uma realidade. Para aprofundar a nossa pesquisa, decidimos usar o exemplo da França. A exploração de urânio pela França não é algo novo, mas com o golpe de Estado no Níger, as usinas nucleares francesas estariam em risco. E quais podem ser as consequências da escassez de urânio para o mundo? Quais são os riscos de uma escassez de urânio no mundo? Você provavelmente sabe que o urânio é a base da indústria nuclear. É graças a ele que um reator é capaz de gerar calor e eletricidade. Nos últimos anos, o mercado de urânio tem enfrentado grandes dificuldades. A sequência de acidentes nucleares desacelerou o desenvolvimento do setor. Fatores geopolíticos também aumentaram as preocupações entre os diversos atores econômicos. Além disso, a crescente influência da Rússia e da China criou um clima de incerteza. Esses dois países possuem indústrias nucleares dinâmicas e não escondem suas ambições comerciais, especialmente na extração e valorização do urânio. No Cazaquistão, a Rússia reforça sua influência nas atividades de extração. As minas de lá representam mais de 40% da produção mundial de urânio. Por outro lado, a China controla a maior parte das reservas de urânio da Namíbia. Além desses dois fatores geopolíticos e econômicos, surgem outros desafios. A diversidade planejada das tecnologias nucleares. Essas inovações prometem um uso mais disseminado e potencialmente mais caro do urânio. Diante disso, as capacidades da indústria nuclear são questionadas. O mundo parece continuar precisando do urânio ao longo do tempo, no entanto. As capacidades globais de produção nuclear provavelmente aumentarão nas próximas 2 décadas. Mas, por enquanto, os recursos de urânio parecem insuficientes. Mas é necessário olhar para o futuro com calma. Novos projetos de mineração precisam ser lançados para atender a demanda de longo prazo. Assim, os novos esforços em torno da soberania energética estão levando muitos governos a se voltarem para a energia nuclear. Como resultado, a demanda aumenta exponencialmente. Hoje, os recursos de urânio são abundantes, mas o desafio está no longo prazo. O preço do urânio está subindo rapidamente. Nos últimos 17 anos, o preço do urânio nunca esteve tão alto. E essa escalada de preços é resultado de um aumento da demanda. Após as grandes dificuldades causadas pela catástrofe de Fukushima, a energia nuclear voltou a ser o centro das atenções. A transição energética incentiva a promoção de energias de baixo carbono, como a nuclear. Atualmente, mais de 100 novos reatores estão em construção ou em projeto no mundo. No entanto, a oferta está lutando para acompanhar a demanda. Em apenas um ano, o preço do urânio nas compras de curto prazo mais que dobrou. Mas o urânio é muito mais fácil de armazenar do que o petróleo. Na França, por exemplo, as reservas de urânio podem alimentar as usinas por mais de 2 anos. Para efeito de comparação, os estoques de petróleo cobrem apenas 60 dias de consumo. Apesar disso, o medo de uma escassez de combustível está profundamente enraizado nas preocupações atuais. Em caso de uma eventual escassez de urânio, quais seriam as soluções? Em primeiro lugar, é possível intensificar a prospecção. É evidente que existem importantes reservas de urânio ainda não identificadas no mundo. Mas também é possível recorrer a outro elemento natural, o tório. Ele teria a capacidade de alimentar um parque nuclear. No entanto, o tório não é fissível por si só, mas no coração de um reator ele pode se transformar em urânio 233 fissível, por meio da captura de nêutrons. Alguns países, inclusive, já estão considerando o uso deste combustível. No entanto, sua maturidade industrial só será alcançada em 20 a 30 anos. De qualquer forma, é a melhor alternativa atual ao urânio. A energia nuclear está condenada? É isso que veremos no restante deste vídeo. Desde 2001, o preço do urânio aumentou 10 vezes. Este aumento massivo dos preços demonstra uma incerteza real.
Desta forma, desde 1991, o urânio extraído dos depósitos não é suficiente para cobrir as necessidades das atuais 550 centrais nucleares civis. A diferença é, portanto, compensada pela utilização de estoques militares. Além disso, os depósitos descobertos atualmente são quase todos mais pobres em urânio do que aqueles que já foram explorados. Mas a principal limitação advém da natureza do depósito e dos obstáculos técnicos à sua exploração. Se houver escassez de urânio, isso levará à limitação do uso de algumas usinas nucleares. Isso conduzirá, inevitavelmente, a uma redução na produção de eletricidade nuclear. O urânio natural contém apenas uma fração muito pequena de urânio 235, cerca de 0,7%. Só esta quantidade dá origem à fissão e constitui a fonte de energia das centrais nucleares. A separação de outros isótopos não é fácil de conseguir. Comportam-se de forma idêntica em todas as reações químicas a que estão sujeitas. É necessário recorrer a processos físicos específicos, como a difusão de gases e ultracentrifugação. Trata-se da operação de enriquecimento. Muitos poucos países produzem urânio, o que torna a indústria nuclear muito vulnerável. Neste contexto de oferta muito restritiva, é completamente ilusório querer construir novas centrais nucleares. Podemos, portanto, prever um possível renascimento da energia nuclear no mundo. Nos últimos anos, essa energia viveu seu papel reforçado no mix energético. E esse mercado parece ser muito controlado por todos os players. Nós dependemos da indústria nuclear. No momento, o mundo não parece pronto a virar essa página. A China dobrou notavelmente sua aposta na energia nuclear. O país implementou o maior programa de desenvolvimento do mundo. Entre 2017 e 2022, foram construídos 21 reatores chineses. A França também anunciou a sua intenção de construir 6 reatores pressurizados de nova geração até 2050. Outros países, como a Polônia, anunciaram novos investimentos na energia nuclear. Além disso, a aliança nuclear, que reúne cerca de 15 Estados-membros, conta com a construção de 30 a 45 grandes reatores nucleares na União Europeia até 2050. Da mesma forma, no nível global, o número de reatores planejados está aumentando. Os reatores de gerações mais antigas também tiveram sua vida útil prolongada em aproximadamente 40 a 60 anos. Para muitos, a escassez de urânio não seria iminente. O certo é que o planeta parece pronto para retomar o seu destino energético. No entanto, este aquecimento dos mercados nos lembra que a energia nuclear depende de matérias-primas e, por extensão, de importações que podem ser fatores de vulnerabilidade. Para ilustrar os pontos, decidimos tomar o exemplo da França. A relação entre urânio e França não é nova. A partir de 1968, engenheiros franceses da Comissão de Energia Atômica, mais conhecida como CEA, descobriram a presença de veios de urânio significativos. O país foi rapidamente pesquisado através de furos capazes de atingir quase 450 metros de profundidade. Hoje, o Níger é o principal produtor de urânio na África. 97% desta produção destina-se à exportação para a França. Assim, durante meio século, milhares de hectares foram dedicados às minas de urânio. Diante do aumento da demanda, a mineração francesa criou o projeto de a maior mina de urânio a céu aberto da África Ocidental, no sítio de Tuareg. No entanto, essa exploração intensificada não deixa de ter um impacto ambiental e nas populações. A proteção ambiental não é a única preocupação, no entanto, em torno da produção de urânio no Níger. No final de 2023, a pressão estava no seu auge, na sequência de um golpe de Estado. Como resultado, a atividade do grupo Oran encontra-se paralisada. Teria até anunciado a colocação em manutenção antecipada de uma de suas fábricas por falta de suprimentos suficientes para o funcionamento do local. Isso significa parar a produção de concentrado de urânio no local. O famoso bolo amarelo, portanto, não é mais relevante. Porém, a fábrica permanece ainda em plena atividade. O trabalho dos colaboradores e de alguns dos seus subcontratados também foi mantido. Apesar deste contexto intenso, o grupo parece destacar qualquer risco de escassez de urânio. Ele enfatizou que não estão em uma situação de emergência de curto prazo e que a nova organização deu uma visibilidade até o fim deste ano.
Acredita-se também que a segurança do abastecimento de seus clientes é garantida graças à diversificação geográfica das suas localizações. À escala global, o Níger representa apenas 4% da produção mundial de urânio. Ficou em 7º lugar entre os produtores, atrás do Cazaquistão, Canadá, Namíbia e Austrália. Em 2022, apenas 2.000 toneladas de urânio teriam sido extraídas no Níger, de uma produção global estimada de 48.000 toneladas. Mas a França continua dependente do Níger, uma vez que representa 15 a 17% das importações recebidas nos últimos 10 anos. Mas estará a França em risco de escassez de fornecimento de urânio após esses acontecimentos? Desde o golpe de Estado de 26 de julho de 2023, esta questão permanece sem resposta. Orquestrada por uma junta militar hostil à presença francesa no país, a situação continua a ser um grande motivo de preocupação. Mas parece que não há risco, a energia nuclear francesa não estará ameaçada pela crise. Mas se ela durar, a França poderá recorrer a países como o Canadá ou a África do Sul para compensar o seu déficit. Com a recuperação econômica e a guerra na Ucrânia, o mercado de urânio está novamente em ascensão. Seja como for, na França, a soberania energética continua a ser uma causa primária. A escassez de urânio e os receios que ela provoca estão na boca de todo mundo. Face ao aumento da procura, as consequências de uma escassez podem ser terríveis para o futuro do nosso planeta. Mas podemos imaginar uma condenação definitiva da energia nuclear? Isso não parece ter sido planejado.